Sabe, existe uma pergunta que, de um jeito ou de outro, todo mundo já se fez. Do que a gente é feito? É só corpo e cérebro? Matéria? Impulsos elétricos? Exato. Ou será que tem algo a mais? Uma dimensão que vai além do que a gente consegue tocar, medir? Uhum. E para mergulhar numa resposta que, nossa, vem intrigando teólogos e filósofos há séculos, a gente recebeu um material bem denso. É uma análise detalhada de um artigo do site Teológico sobre um conceito chamado tricotomia. Exatamente. E a ideia, no fundo, é que o ser humano não é uma entidade dupla, tipo corpo e alma, como a gente costuma pensar, né? Não. A tricotomia propõe uma estrutura de 3 partes. Elas são distintas, mas inseparáveis: o corpo, a alma e o espírito. Certo. E isso bate de frente com o que a maioria das pessoas talvez já tenha ouvido, a dicotomia, que é aquela ideia mais simples. A gente é feito de 2 coisas: o corpo material e, bom, tudo o resto. Uma parte material. Isso, uma parte imaterial que junta alma e espírito no mesmo pacote, sabe? Certo. Então, o que eu quero entender com você hoje é o que essa divisão em 3 realmente significa. Não é só uma questão de contar as peças, né? Não mesmo. Quais são as bases para essa ideia? E o mais importante, na minha opinião, por que essa distinção importa? Qual a diferença prática na forma como alguém entende a própria fé ou a experiência humana? Perfeito. Ok. Vamos desvendar essa arquitetura da existência humana. Vamos lá. Para começar, eu acho que a gente precisa de definições claras. Se estamos falando de corpo, alma e espírito como coisas diferentes, qual é a função de cada um nesse modelo? Ótimo ponto. A fonte que a gente está analisando usa os termos originais em grego, o que ajuda a desembaçar as nuances, sabe? Ajuda, sim. Vamos começar pelo mais tangível. O corpo, ou soma em grego, é a nossa parte material visível, a estrutura física que permite a gente interagir com o mundo através dos 5 sentidos. Certo. O artigo descreve o corpo como a morada temporária da alma e do espírito. Já aqui tem um ponto interessante. Essa ideia de morada temporária pode soar meio negativa, né? Quase como se o corpo fosse uma prisão, uma visão que alguns filósofos gregos tinham. Mas a fonte não vai por aí, certo? De forma alguma. E essa é uma distinção crucial. Na visão bíblica que o artigo apresenta, o corpo não é o vilão. Entendi. Pelo contrário, ele é chamado de templo do Espírito Santo, algo sagrado. E a doutrina da ressurreição dá ao corpo uma importância eterna. Ah, então ele não é descartável. Exato, ele não é descartável. Ele será transformado. Então é menos uma prisão e mais um veículo, um instrumento essencial para a nossa existência no mundo. Entendi. O corpo é nossa interface com o mundo material. E uma interface valiosa. E a alma? A psique. O que ela é nesse sistema? A alma, ou psique, é o centro da nossa personalidade, da nossa autoconsciência. É aqui que o artigo localiza o nosso intelecto, a capacidade de pensar, de raciocinar, de analisar. A parte psicológica, então. Isso. Também ao lar das nossas emoções, de todos os sentimentos, das paixões e, por fim, da nossa vontade, a capacidade de escolher, de tomar decisões. Certo. A alma é o que torna cada pessoa um eu único. É a alma que se alegra, que se angustia, que deseja. Basicamente, a psique é o que um psicólogo hoje estudaria, né? Nossos padrões de pensamento, reações emocionais, tomada de decisão. Psicológico. A distinção até aqui é bem intuitiva. Agora vem a parte que eu acho que complica e define tudo. O espírito. Se a alma já tem mente, emoção e vontade, o que sobra para o espírito, o pneuma? Essa é a peça-chave da tricotomia. O espírito, ou pneuma, é descrito como o componente mais elevado. Nossa, faculdade de percepção espiritual. É o ponto de contato direto com a dimensão divina. É a parte de nós que, segundo a fonte, tem a capacidade de ter consciência de Deus, de adorar, de orar, de se relacionar com o Criador de uma forma que a alma, com sua lógica e emoções, não consegue. Então é como se fosse uma antena interna sintonizada especificamente para a frequência do divino. Algo separado do nosso eu psicológico do dia a dia. É uma ótima analogia. É exatamente isso.
Segundo a visão tricotômica, é essa antena que é ativada ou vivificada no momento da salvação. A regeneração espiritual acontece no pneuma, restaurando uma comunhão com Deus que estava perdida. Nossa, Sem o espírito ativo, essa conexão direta seria impossível. A pessoa poderia até pensar sobre Deus com a alma, mas não conseguiria se conectar com ele espiritualmente, entende? entendo. Essa separação entre a alma, nosso eu psicológico, e o espírito, nossa antena divina, é a parte mais radical e fascinante dessa teoria. Mas é uma distinção bem sutil. É sutil. Para uma ideia tão específica assim ter peso teológico, ela precisa estar muito bem amarrada nos textos, né? Onde os defensores encontram essa base? É aqui que fica realmente interessante. O artigo aponta para 2 pilares textuais. O primeiro, e talvez o mais explícito, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Certo. O apóstolo Paulo termina a carta com uma bênção. Ele diz: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. Entendo o argumento. A menção separada e, na sequência, espírito, alma e corpo parece muito deliberada. Parece, né? Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, será que a gente não está superinterpretando uma bênção? Paulo não poderia estar só sendo poético ou enfático, usando uma lista para dizer que vocês sejam santificados por completo, em todos os aspectos, sem a intenção de dar um diagrama técnico da natureza humana? Essa é a principal crítica dos dicotomistas e é uma objeção muito válida. Eles diriam que é uma figura de linguagem um merismo, onde você lista as partes para se referir ao todo. Exato. Contudo, o argumento tricotomista é que a especificidade aqui é única. Em outros lugares, Paulo fala de corpo e espírito, ou corpo e alma, mas aqui ele lista os 3, de forma muito clara. A oração é para que cada uma dessas partes seja santificada, o que para eles sugere que cada uma tem uma natureza distinta. E um papel diferente no processo todo. Exato. Um papel diferente na santificação. Ok, o argumento é a precisão incomum da linguagem. E qual é a segunda passagem? A segunda de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que descreve o poder da palavra de Deus. O trecho diz que a palavra é viva e eficaz e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Certo. O raciocínio tricotomista aqui é bem direto. Se a palavra de Deus pode dividir a alma e o espírito, é porque eles são de fato 2 coisas distintas que podem ser separadas. Mesmo que na nossa experiência pareça uma coisa só. Exatamente, a capacidade de divisão pressupõe a existência de 2 entidades. A palavra dividir aqui é forte, mas, de novo, a gente pode pensar nela como uma metáfora, não? Da mesma forma que um bom livro ou uma terapia profunda pode dividir nossos sentimentos. Não está nos cortando em pedaços literais, mas revelando as camadas complexas do que já está lá. Como os tricotomistas respondem a essa objeção de que isso é só linguagem poética? Eles responderiam que o paralelo no próprio versículo reforça a leitura mais literal. O texto diz: dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ah, sim. Juntas e medulas são componentes físicos distintos, embora interligados. Ao colocar a divisão de alma e espírito em paralelo com a de juntas e medulas, o autor estaria sugerindo que a primeira divisão é tão real quanto a segunda, ainda que num plano imaterial. Entendi. Mas você tem razão, o debate central gira em torno disso. Estamos lendo uma descrição técnica ou uma poesia poderosa? E essas suas objeções são, na verdade, a base da visão oposta, a dicotomia, que a fonte também explora, né? Como eles estruturam o argumento deles. Exatamente. A dicotomia, que vê o ser humano como corpo e uma parte imaterial unificada, alma e espírito, argumenta que os termos são usados de forma intercambiável à Bíblia. Sinônimos, basicamente. Isso, como sinônimos. O artigo cita bons exemplos. Em Mateus 10, 28, se fala para não temer quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Em Lucas 23, 46, Jesus na cruz diz:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Certo. Nos dois casos se refere à essência que sobrevive à morte. Perfeito. Em ambos os contextos, alma e espírito parecem se referir à mesma coisa, a essência imaterial da pessoa que sobrevive à morte física. Então, no fim das contas, é uma questão de hermenêutica, de como você interpreta o texto. Se você lê essas passagens como um manual de anatomia espiritual, a tricotomia faz todo sentido. Exato. Se você as lê como metáforas para a profundidade da experiência humana, a dicotomia parece mais natural e menos complicada. Perfeitamente colocado. A questão não é apenas o que o texto diz, mas qual lente você usa para lê-lo. Isso levanta uma questão importante sobre como doutrinas inteiras podem ser construídas a partir dessas escolhas interpretativas, né? Com certeza. E esse debate, ele parece ter uma cara de coisa moderna, mas imagino que não seja. O artigo traça uma linha do tempo dessa discussão, de onde vem essa briga toda. A jornada é longa e cheia de reviravoltas. Na igreja primitiva, nos primeiros séculos, a tricotomia tinha seus defensores, como o teólogo Orígenes. A ideia estava no ar. Certo. No entanto, ela sofreu um golpe quase fatal no século IV com um bispo chamado Apolinário. Ele usou a tricotomia para tentar explicar a natureza de Cristo de uma forma que foi considerada herética. Como assim? Ele sugeriu que Cristo tinha um corpo e uma alma humanos, mas que o Verbo divino, a segunda pessoa da Trindade, tomou o lugar do espírito humano. Ah, entendi. Então o problema não foi a tricotomia em si, mas a aplicação dela a pessoas de Cristo. A proposta dele basicamente dizia que Jesus não era plenamente humano. Exato. E isso mexia com um pilar central da fé. Se Cristo não fosse plenamente humano, ele não poderia salvar plenamente a humanidade. Claro. A condenação dessa ideia como heresia acabou, contaminando a tricotomia por associação. Somado a isso, a imensa influência de teólogos como Agostinho, que defendia a dicotomia, fez com que a visão de duas partes se tornasse a ortodoxia, a visão padrão da igreja por mais de 1000 anos. Nossa, então a tricotomia ficou na geladeira por 1 milênio. Quando e por que ela voltou? Ela ressurgiu com força no protestantismo, especialmente a partir dos séculos 19 e 20. O artigo aponta que ela se tornou muito popular em movimentos de santidade e em correntes teológicas como o dispensacionalismo. E por quê? O que mudou? Teólogos como o chinês Watchman Nee, que escreveu muito sobre o assunto, foram fundamentais para popularizá-la. O apelo, ao que parece, era prático. As pessoas não buscavam só uma doutrina abstrata, mas um mapa funcional para a vida interior. Entendi. E a tricotomia parecia oferecer exatamente isso. Vamos ao que interessa na prática. E daí? Por que alguém no dia a dia deveria se importar se tem 2 ou 3 partes? Qual a diferença real que isso faz? Se conectarmos isso ao quadro geral, as implicações práticas são enormes, especialmente para quem vive uma vida de fé. A primeira área é a da salvação e santificação. Certo. A tricotomia oferece um modelo que para muitos explica a experiência cristã de forma muito clara. A regeneração, o nascer de novo, ocorreria instantaneamente no espírito. É a antena que é consertada e religada a Deus. Mas só a antena? Só a antena, de imediato. No entanto, a alma, com sua mente cheia de velhos padrões, suas emoções reativas, sua vontade teimosa e o corpo com seus hábitos e vícios arraigados, não são transformados da noite para o dia. Então, esse modelo não é só uma curiosidade teológica, é quase um manual de instruções para a experiência humana dentro da fé. Exatamente. Ele dá um nome para aquela sensação de estar em guerra consigo mesmo, onde uma parte de você, o espírito, quer algo divino, enquanto outra parte, a alma, está presa em padrões antigos. Uhum. É a diferença entre a sua identidade espiritual e a sua condição psicológica e física. Exatamente. Ele valida essa luta interna. Não é um sinal de que a salvação não funcionou, mas a descrição do processo de santificação. O espírito já regenerado, trabalhando para alinhar a alma e o corpo com essa nova realidade. Faz muito sentido. Isso nos leva à segunda grande implicação, que está na pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Certo, como isso se encaixa? A visão tricotômica sugere que o Espírito Santo habita no espírito humano regenerado. É ali, no pneuma, que a comunhão íntima acontece.
no centro de comando. Isso, no centro de comando. A partir dali, o Espírito de Deus, em parceria com o nosso espírito, começa a influenciar a alma e o corpo. É um processo de dentro para fora. O objetivo é que os pensamentos, sentimentos, escolhas e ações... Os domínios da alma e do corpo? Isso. Que eles passem a refletir a nova vida que já é uma realidade no espírito. Gosto da imagem do centro de comando. É como se o Espírito Santo se instalasse na sala de controle, que é o espírito, e começasse a enviar novas ordens para o resto da organização, a alma e o corpo. Perfeito. Que por muito tempo operou no modo automático, né? Seguindo as antigas diretrizes. A jornada da fé, então, seria treinar o resto da organização para ouvir e obedecer essa nova direção. Essa é uma analogia perfeita para o modelo. Ele se torna um mapa prático para a vida espiritual. O espírito é onde a conexão acontece, e a santificação é o longo e, por vezes, difícil processo de deixar essa conexão transformar todas as outras áreas da nossa vida. Para recapitular, então, mergulhamos hoje na tricotomia, a visão de que somos um composto de corpo, alma e espírito. Vimos que ela se baseia em passagens bíblicas-chave como 1 Tessalonicenses e Hebreus, que sugerem essa distinção clara. Também a contrastamos com a visão mais comum, a dicotomia, que vê as mesmas passagens por uma lente mais metafórica. E, por fim, exploramos sua jornada histórica, de quase heresia a uma ferramenta prática para entender a vida espiritual. Isso mesmo. E talvez o ponto central a ser retido é que, independentemente da posição que se adote, a tricotomia é um esforço para honrar a complexidade da experiência humana. Sim. Ela oferece uma estrutura, um vocabulário para compreender a tensão que muitos sentem entre quem eles são na sua identidade espiritual mais profunda e como eles se comportam e se sentem no dia a dia. É um mapa e, como todo mapa, sua utilidade está em nos ajudar a navegar pelo território, mesmo que não seja o território em si. Perfeito. E isso me deixa com um pensamento final, algo para refletir. A fonte que a gente analisou aborda a tricotomia estritamente dentro de um contexto teológico cristão. Certo. Mas eu fico pensando, e se a gente tirar a roupagem religiosa por um momento? Como esse modelo de 3 partes, um eu espiritual, o observador, o pneuma, que é distinto da nossa personalidade caótica, a psique, dialoga com a psicologia moderna? Interessante. A ideia de ter um self superior, que pode observar nossos pensamentos e emoções sem se identificar com eles, não é exatamente o objetivo de muitas práticas de meditação e mindfulness. Nossa, é verdade? Talvez a teologia antiga e a psicologia contemporânea estejam, sem saber, escalando a mesma montanha por lados diferentes. É algo para se ponderar.